Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Fala meu segundo ano. Esse é o segundo ano do EJA, beleza? Estamos voltando aí para mais uma rodada. Vocês sabem que um pouco de overdose aqui do professor, história, geografia, sociologia e filosofia. Peço desculpa antecipadamente, mas a gente precisa trabalhar, beleza? Então vamos lá. A gente vai estar falando nessa semana, se não me engano é terceiro ou quarto tema agora de videoaula, gente. A gente tem gravado tanta videoaula para tantas escolas que a gente fica até meio perdido, mas se não me engano, acho que a gente está no quarto tema, terceiro ou quarto tema das atividades não presenciais. Meu papel tá voando aqui, beleza? De maneira antecipada. Vocês sabem que eu estou no ambiente externo aqui, estou no meu terraço. Se tiver algum barulhinho, alguma coisa aí, vocês me perdoem, porque se eu ficar lá embaixo é pior, porque tem um pequenininho lá que é brabo. Beleza? Então vamos lá. Só para a gente relembrar o momento que nós estamos aí, a gente vai dar sequência. Sempre falo para vocês que em história tão importante quanto entender os fatos é também entender a sequência desses fatos e como esses fatos eles se entrelaçam, beleza? Então nós falamos sobre, nas últimas aulas, nas últimas videoaulas, né? Falamos sobre o processo de independência do Brasil, falamos sobre o primeiro reinado, falamos sobre o período regencial, falamos sobre o segundo reinado na semana passada e agora a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o início do momento político que nós vivemos hoje, que é a proclamação da República no Brasil. Galera, em determinado momento o Brasil não foi uma república presidencialista, o Brasil era uma monarquia, beleza? Quando eu falo de primeiro reinado, de segundo reinado, quando eu falo de período regencial, o Brasil foi governado ali naquele período por Dom Pedro I, Dom Pedro II, beleza? Numa monarquia, claro, constitucional, mas bastante centralizadora, porque tinha lá o poder moderador, porque não existia o voto direto para eleger o poder executivo, e isso tudo colocava o Brasil numa posição bastante atrasada em relação às principais nações do mundo, que já eram naquele momento, finalzinho do século XIX, já eram nações republicanas e democráticas, onde o povo tem direito de escolha, onde o povo tem o direito de escolher os seus representantes executivos, mais especificamente o seu presidente, beleza? Como fazemos hoje. Então, a gente vai analisar essa transição entre o que chamamos da República Velha, entre o que chamamos de período monárquico e o início do Brasil República, que é justamente agora sim a República Velha, beleza? Então vamos lá, galera, o que acontecia no mundo no momento ali no final do século XIX? Vocês sabem que eu não sou muito de cobrar data, nem de pedir, nem de falar sobre datas, mas eu acho importante a gente falar. A proclamação da República acontece em 1889. Porque justamente em 1889 acontece a proclamação da República no Brasil, beleza? Para eu falar de República Velha, eu tenho que falar também de um outro evento muito importante que aconteceu aqui, que tem a ver e que conversa, que tem um link direto com a proclamação da República, que é justamente o fim do trabalho escravo, beleza? O fim do trabalho escravo. Professor, o que o fim do trabalho escravo tem a ver com a proclamação da República? Gente, eu sou péssimo de matemática, mas vamos lá. Trabalho escravo no Brasil acaba por uma série de situações em 1888. Professor, o trabalho escravo ele foi mantido por todo o período monárquico? Sim, a monarquia ela se sustentou basicamente com o trabalho escravo. Por quê, professor? Porque quem dava apoio aos governantes, tanto a Dom Pedro I quanto a Dom Pedro II, eram os grandes produtores de açúcar, produtores de café. O Brasil era um país agroexportador. Então o que eles pediam em troca do seu apoio? Esses cafeicultores, esses produtores de açúcar. Eles pediam o seguinte, olha só, Dom Pedro I e Dom Pedro II, se vocês fecharem com a gente e mantiverem um trabalho escravo, que é a nossa base produtiva, eu vou apoiá-lo, ou apoiá-los, né, porque foi Dom Pedro I e Dom Pedro II, de maneira constante, beleza? Inconteste da mesma forma. Portanto, o trabalho escravo foi mantido para que Dom Pedro I e Dom Pedro II tivessem governabilidade, para que eles pudessem se manter no poder. Só que em 1888, o contexto internacional, basicamente todos os países já tinham libertado seus escravos, a escravidão já estava pegando muito mal para o Brasil, a opinião pública internacional já pressionava o Brasil para que o Brasil libertasse seus escravos, movimentos abolicionistas aqui no Brasil bastante fortes, bastante consolidados. Dom Pedro II, ali na figura da princesa Isabel, não conseguiu manter esse trabalho escravo, portanto, em 1888 foi promulgada a Lei Áurea, beleza? Portanto, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, dá fim ao trabalho escravo no Brasil.
Detalhezinho aí que o Brasil não promoveu nenhum tipo de inserção desses caras no mercado de trabalho, mas isso e também não promoveu nenhuma política de inserção desses caras no mercado de trabalho nem na sociedade. Mas esse é assunto para um outro momento. Vamos falar como que esse fim do trabalho escravo tem a ver com o processo de proclamação da República. Para você aí que eu estou vendo, eu sei que vocês são inteligentíssimos e espertos, sabem que quando um dirigente, quando um político, quando um líder político, como era o caso do Dom Pedro II, perde o apoio da sua elite, no caso aí os cafeicultores, que ficaram péssimos, ficaram, quase um palavrão aqui, que ficaram chulos da vida com o fim da escravidão, o que eles fazem? Eles retiram o apoio a Dom Pedro II, Dom Pedro II fica isolado. Ficando isolado, o movimento republicano, que era liderado pelos militares, que era liderado basicamente pela elite do exército brasileiro, eles vão se unir. Exército brasileiro com quem? Exército brasileiro com os cafeicultores, com os grandes fazendeiros e as grandes riquezas do Brasil. Então a elite militar e a elite econômica, elas se unem e afastam Dom Pedro II. Dom Pedro II é colocado de lado e aí inicia-se um movimento claro de proclamação da República. Você pode perguntar, professor, que vantagens essa elite teria com a transição da monarquia para a República? Ela, elite que era apenas assistia ao poder, no caso aí na monarquia, ela poderia participar do poder de maneira mais direta. A partir do momento que deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, eu, fazendeiro, posso me candidatar à presidência da República, por exemplo. Então, os militares que já eram republicanos se aliaram a essa elite econômica e eles afastam o Dom Pedro II, proclamando a República no Brasil em 1889. Galera, eles nem disfarçaram. Em 1888 acabou o trabalho escravo, um ano depois estávamos com o Brasil transformado em uma república. Professor, então o Brasil melhorou pra caramba, depois desse processo ficou tudo mais moderno? Não, infelizmente o Brasil continuou atrasado economicamente, atrasado industrialmente, o Brasil não avançou em nenhuma pauta política importante, a única diferença é que havia mudado de fato o modelo político. Agora, todas as nossas mazelas e nossos problemas, eles acabaram permanecendo. Portanto, essa foi a transição do Brasil monárquico para o Brasil república, beleza? Na semana que vem, a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre República Velha, sobre o primeiro momento da República Brasileira, ok? Portanto, cuidem-se e até a próxima semana, galera.